Diferenças entre o visto D7 e o visto de nômades digitais. E também o que que há em comum entre esses dois vistos. Fica aqui até o final desse vídeo e eu vou te explicar alguns pontos importantes para que tu possa tomar a tua decisão. Claro que isso não dispensa uma análise do teu caso concreto para verificar realmente a viabilidade de um caminho ou de outro. Eu me chamo Lucas Abad, sou advogado no Brasil e em Portugal e atuo em Portugal na área do direito migratório. Também sou professor, mestre em educação, doutorado, tenho doutorado, estou a terminar o meu doutorado em educação e utilizo esse canal para descomplicar um pouco o direito migratório. Certamente, se tu caiu aqui nesse vídeo, ou tu és um imigrante, ou pretendes te tornar um imigrante em Portugal. Tenho certeza disso. Tem aparecido com muita frequência e posso dizer que estou me tornando um expert nessa área de vistos para nômades digitais. Tem aparecido muitos nômades digitais aqui. Então, eu vim aqui conversar contigo e tentar trazer um assunto o mais direto possível, como vocês sabem, sem corte, sem enrolação, sem edições, sem muito blá blá blá, para focar no assunto contigo, tá bom? Vamos lá. No seguinte, muitas pessoas me perguntam assim, Lucas, é possível eu encaminhar meu visto de nômade digital com base nesses rendimentos que eu tenho? E aí nós temos que definir muito bem as duas figuras importantes, porque até então nós não tínhamos, até o ano passado, com a mudança da lei de estrangeiros, a figura do nômade digital dentro ou tão explícito na lei, aquele trabalhador remoto, né, que presta serviços para fora de Portugal, porque nós temos aqueles também que são contratados por empresas portuguesas para prestar serviços remotos. E atenção com isso, porque aqui é o caso do visto D1, do visto de trabalho. Se eu tenho um contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de trabalho com Portugal, eu tenho que aplicar para o visto D1. Não há outro visto que eu possa aplicar. A não ser que seja um visto na área de tecnologia, um visto para um trabalho altamente qualificado, e aí eu vou ir lá pelo Tech Visa, por exemplo, que também é uma possibilidade. Por isso que cada caso é um caso e a gente avalia no nosso escritório sempre os pontos importantes e entende o teu caso, entende a tua necessidade, entende os teus propósitos, que é o que eu sempre falo aqui nesses vídeos, para poder te passar uma orientação jurídica mais detalhada. Portanto, todas as informações deste canal são informações. São questões informativas para tentar descomplicar um pouco essa legislação e fazer tu entender um pouco mais desse processo, tá? Vamos lá. Temos que entender o seguinte: o visto D7, ele é um visto que é para rendimentos passivos, onde necessariamente eu preciso comprovar rendimentos passivos. Doutor Lucas, o que é este rendimento passivo? Professor, o que são rendimentos passivos? O visto para nômades digitais não traz essa característica de rendimentos passivos como foco principal. E o visto D7, em contrário, ele traz essa informação. Rendimentos passivos é tudo aquilo que eu não preciso exercer um trabalho ativo e ser recompensado por aquela atividade laboral naquele momento em que eu estou prestando ou que eu estou recebendo o valor. O que que isso quer dizer? Aposentadoria é o exemplo clássico de rendimento passivo. Proventos de aposentadoria, tá bem? Agora, o que gerou essa aposentadoria, obviamente, não foi um trabalho passivo. Ele veio de uma renda ativa, teve uma origem em um trabalho, em uma prestação de serviços, em algo que, com as minhas contribuições previdenciárias, construíram um fundo e que eu vou resgatando esse fundo em formato de aposentadoria. Esse resgate desse fundo aplicado, vamos dizer assim, ele é um rendimento passivo. Por isso que a aposentadoria ela é aplicável para o visto D7. Além da aposentadoria, a gente falou em rendimentos aqui, em aplicações, né? Aplicações financeiras e os rendimentos auferidos daquela aplicação financeira
não importando a origem desse valor, se veio por trabalho, de venda de imóvel, o que quer que seja, é um rendimento passivo. Falei em imóvel. Imóvel alugado gera um rendimento passivo. Eu não preciso trabalhar, colocar minha força laboral ali para ter aquele rendimento. Ele foi um investimento inicial e eu decidi alugar, seja um móvel, um carro, ou um imóvel, né, uma casa, um terreno, uma sala comercial, seja lá o que for. Esses rendimentos auferidos de aluguéis também são considerados rendimentos passivos. Outros rendimentos passivos que são considerados também são aqueles lucros e dividendos de empresas, de ações de empresas, de sociedades, né, constituídas, de empreendimentos que eu faça. Mas atenção, a gente não pode confundir isso aqui também com visto de empreendedor. Por quê? Tudo está vinculado, em questão de vistos, à origem do dinheiro, daquele dinheiro que eu preciso comprovar para me manter em Portugal, de onde está vindo aquele dinheiro e como que ele vai surgir, e com os meus objetivos com o país. Se eu pretendo empreender em Portugal, eu vou para o visto de empreendedor. Se eu pretendo residir em Portugal, apenas por residir em Portugal, por fixar residência em Portugal através de um rendimento passivo, eu vou ir pelo visto D7. Agora a gente consegue entender o que que é o visto D7. Visto para aquelas pessoas de residência, para aquelas pessoas que pretendem residir em Portugal com seus rendimentos próprios, né, seus rendimentos passivos, tá bem? Aqueles rendimentos que não precisam de um trabalho em Portugal, tampouco um trabalho fora de Portugal. Ou seja, não é fruto do meu trabalho. Onde que eu quero entrar aqui em relação ao nômade digital? O nômade digital, ou nômada digital, como diz aqui em Portugal, ele é um profissional que presta serviços de maneira remota e pode prestar esse serviço de qualquer lugar, de casa, do escritório, de parque, de praia, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal. Onde essa pessoa quiser, ela pode abrir o seu computador e prestar serviços e trabalhar, ou mesmo receber rendimentos a partir de, por exemplo, a gestão de uma empresa. Não o prolabore, propriamente dito, da empresa, mas sim os lucros que advêm dessa empresa. Que, aqui nesse ponto, a gente entra no rendimento passivo também. O que que vai caracterizar o visto D7? A diferença para o visto de nômade digital é o valor que eu consigo comprovar, porque e a atividade que eu exerço. Por exemplo, se eu sou um produtor de conteúdo, se eu vendo ou eu vendo infoprodutos, por exemplo, eu tenho contratos de vendas de serviços prestados a partir daquele infoproduto, ou aquele dinheiro me gera uma renda ativa e eu não, quando eu falo em renda ativa, eu não posso vincular ao visto D7. Eu tenho que vincular ao visto de nômade digital. Não sei se está ficando claro ou está ficando confuso. Eu sei que é um pouco complicado, porque realmente, sem pegar um caso concreto, a gente não consegue observar. Mas vamos tentar buscar um exemplo aqui. João reside no Brasil atualmente, é brasileiro, por exemplo, presta serviços como pessoa física, João, CPF, número tal, presta serviços de tecnologia a uma empresa do Canadá. João presta esses serviços de forma remota e isso está explícito no contrato de trabalho de João. E ele recebe todo mês rendimentos em dólares, ou sei lá, na moeda que for. Ou até mesmo é pago em reais diretamente para ele, mas geralmente é na moeda da empresa, né? Esse rendimento, por ser passivo, por ser ativo, desculpa, mesmo que ele não tenha um trabalho físico em um escritório, em um gabinete, em algum lugar, ele não serve para o visto D7. Por que isso?
Porque para o visto D7 é necessário que eu tenha rendimentos passivos. Então, se a gente está falando de ativos, cai no nômade digital. Mas aí eu preciso pegar o primeiro ponto do nômade digital, que é comprovar meios de subsistência que sejam mínimos de 3.040 euros. Por que 3.040 euros? Eu até abri a calculadora para confirmar com vocês, porque é isso, é 760 vezes 4, 3.040. Por quê? A lei diz que o nômade digital ele precisa comprovar uma renda média auferida nos últimos 3 meses no valor equivalente a 3.040. Por que que o legislador fez isso, que parece um pouco complicado no início de entender? Mas não é complicado. Porque o nômade digital, ele geralmente, ele é um profissional que ele é contratado por produtividade. Então, é, ele tem um rendimento variável. Tendo um rendimento variável, ele pode receber no mês o valor equivalente a 3.040 euros, e no outro mês ele receber um valor equivalente a 1.500 euros, e no outro mês ele receber um valor equivalente a 4.500 e tantos euros. Na média dos últimos 3 meses, ele tem que ter auferido os 3.040 euros mensais, em média. Fica claro isso para vocês? Não basta eu simplesmente dizer que eu tenho esse rendimento, que esse rendimento cai na minha conta. Eu preciso informar de qual é a origem desse valor. Além da origem, eu preciso trazer uma regularidade, porque eu não posso simplesmente dizer que eu fui contratado, que eu comecei a minha atividade como nômade digital ou como prestador de serviço de maneira remota para uma empresa fora de Portugal há 3 meses apenas, e nesses 3 meses eu tive essa variação e que na média me deu os 3.040. Não, eu preciso demonstrar não só a origem, mas sim a regularidade dos valores. A legislação não nos traz uma ordem de que o valor deve ser apresentado de uma única fonte de renda, porque senão nós não estaríamos aqui atingindo o objetivo de trazer nômades digitais, que tem essa característica de ser um profissional que presta serviços e tem diversas fontes de rendimento. Por isso eu consigo comprovar esses rendimentos a partir da minha pessoa física, com contratos de trabalho ou contratos de prestação de serviços, ou pela pessoa jurídica. Sim, é possível eu apresentar os documentos da minha empresa, onde eu digo que através da minha empresa, a minha empresa presta serviços e eu, enquanto pessoa física, por este serviço remoto prestado pela minha empresa, eu consigo auferir um rendimento que atinja a base dos 3.040 euros. Eu tenho recebido diversos clientes com os mais diversos tipos e características e profissões possíveis de nômades digitais. Me procuram vendedores de infoprodutos, como eu disse para vocês, digitais influencers, YouTubers, ah, proprietários de empresas, investidores, muita gente da área de tecnologia, que nesse momento, né, em que o nosso Brasil está vivendo muitas mudanças, se sentem inquietados em continuarem a viver no Brasil e buscam por uma melhor qualidade de vida. Com o seu trabalho remoto, podem oferecer isso para eles e para a sua família. Porque esse é outro ponto importante do visto de nômade digital, porque eu posso dizer assim, Lucas, eu não quero viver mais de um ano em Portugal, quero ficar só 10 meses em Portugal. Posso? Ou tenho que obrigatoriamente ficar mais de um ano? Não. Você é livre. Em primeiro lugar, que você é livre. Mas o que vai caracterizar o tipo de visto que você vai solicitar é o tempo que você pretende ficar em Portugal. Se você pretende ficar em Portugal mais de um ano, é um visto de residência. Se pretende ficar em Portugal menos de um ano, é um visto de estada temporária. Os familiares dependentes, eles necessitam acompanhar essa modalidade do visto. Se tu solicita um visto de estada temporária, nesse ponto é importante que tu tens que ter primeiro o teu visto aprovado
O prazo é de 30 dias, mais ou menos, para aprovação desse visto. E depois vai fazer a solicitação do visto de acompanhamento. Se for o visto de residência, eu posso pedir os dois juntos. E eu sempre oriento que isso seja feito. E a gente ganha tempo. Imagina, são 60 dias, depois mais 60, esperar para a família não faz sentido. Então, a gente encaminha o processo junto. Mas vamos voltar às questões da diferença, né? Ou do que pode ser comum entre o visto de nômade digital e o visto de rendimentos próprios, rendimentos passivos, o visto D7. Falei para vocês as características de cada um. Um é muito claro, rendimentos passivos. O segundo, ele me dá a possibilidade de auferir renda através de um trabalho remoto prestado, ou, desculpa, trabalho prestado de maneira remota para fora de Portugal. Nesse sentido, eu consigo de três maneiras comprovar os meus rendimentos: através de contrato de trabalho, através de contratos de prestação de serviços e através da minha empresa. Porque tem muita gente que presta serviços para fora de Portugal e isso é prestado via pessoa jurídica e não via pessoa física. Agora eu preciso analisar se esses rendimentos prestados através da pessoa jurídica, eles são rendimentos que são passivos ou são ativos. A depender da natureza desse rendimento, eu consigo direcionar para o tipo de visto apropriado. Então, se eu tenho lucros na minha empresa, retiradas de lucros da minha empresa, isso pode ser encaixado para o visto D7. E aí, Lucas, qual é a vantagem de eu escolher um D7? Às vezes, no meu movimento, na minha movimentação financeira dos últimos 3 meses, eu não consigo atingir os 3.040 euros. E aí, eu posso ir para o D7. Porque o D7, ele vai te pedir somente, claro, que para o requerente do visto, depois a gente vai falar em acompanhamento familiar, que daí vai ter um acréscimo desse valor, mas não de comprovação mensal, mas sim de comprovação em depósito de 12 meses do período. Já vou falar sobre isso. Mas o ponto mais importante aqui é, se eu não consigo atingir os 3.040, eu vou para o visto D7, que me pede um salário mínimo, que é 760 euros. Olha que maravilha. É óbvio que o visto D7 eu preciso trazer muito mais elementos para comprovar aquela situação específica, para demonstrar a origem do meu valor. Diferente do visto para nômades digitais, que ele me pede a apresentação dos últimos 3 extratos e, mais do que isso, a apresentação de documentos que me deem a comprovação da origem e também a regularidade dos valores. O contrato de trabalho, né? As notas de pagamento, os ingressos em conta e outras situações que a gente pode fazer aí. Inclusive declaração do próprio contabilista ou do contador da empresa, ela pode ser viável para esses casos em que a gente não consegue encontrar ou deixar muito clara a origem desse fluxo de dinheiro que entra. Porque se a gente está pensando num nômade digital que não só presta serviço na área de tecnologia para outro país, para outra empresa de outro país, através da sua empresa no Brasil, mas também de rendimentos que tem entradas na empresa dele através de contratos de prestação de serviços isolados, e se eu preciso dar ênfase ao valor através da minha empresa, por exemplo, eu posso juntar uma declaração do contabilista. Todos esses detalhes, eles são muito importantes na solicitação do visto e eles não estão lá no checklist da VFS Global que vocês encontram. E aí vocês ficam batendo cabeça. Vai volta documento, indeferimento, faz o recurso, e aí é uma confusão. Gasto de dinheiro, tempo, que eu acho que é o mais importante. Então, o que que eu digo para vocês? Sempre a orientação é: contratem um profissional habilitado, um advogado ou solicitador em Portugal. São só esses dois profissionais que podem prestar orientação jurídica e prestar consultoria jurídica. E são profissionais que já estão atuando no mercado e que podem te dar essa orientação de uma maneira mais simplificada, olhando o teu caso.
Eu, por exemplo, presto consultorias e assessorias, e eu digo que 90% dos meus clientes nas consultorias já conseguem resolver a sua situação, porque às vezes é um detalhe. Ah, eu não tinha pensado nisso, posso fazer dessa forma. Outras vezes eles dizem, não, Lucas, eu quero que tu faça tudo. E aí nós aqui no escritório estamos fazendo tudo. Você só vai pedindo, olha, fala com o teu contabilista, ou até me passa o contato do contabilista, a gente vai, do contador, né? A gente vai falando e tal sobre isso e vai organizando documentação. Visto, não tem segredo, vocês não precisam ter medo do processo. Tá? Portugal é muito diferente a solicitação do visto para Portugal do que um visto para os Estados Unidos, para o Canadá. É diferente a situação. Não não é que seja fácil, não é fácil, mas o processo ele é muito mais fluido, ele é muito mais claro e objetivo. É claro que eu estou falando isso porque eu trabalho com isso todos os dias e tenho atendido diversos nômades digitais e tem alguns que a gente começou com visto D7, não, vamos para o nômade digital, porque fica mais fácil de comprovar. E tem outros que eu digo, não, não está dando aqui no Nômade Digital, a gente vai ter que, vai demorar um pouco mais, porque a gente precisa organizar essas finanças dos últimos 3 meses para ficar mais claro. Então vamos para o D7, porque o D7 me dá me amplia o prazo, né, que eu consigo comprovar. Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês, que é um segredo em relação ao visto, a solicitação de visto para Portugal, é o menos com qualidade, ele é mais. Não adianta eu encher o consulado de documentos, eles não vão ser analisados da forma como tem que ser. E às vezes está claro para ti que recebe o provento, que trabalha, que já está acostumado com aquela entrada de dinheiro, tu sabe o que que é, da onde vem. Mas para o consulado não está claro a origem e a regularidade. Tudo se resolve com uma declaração que às vezes tu pode encaminhar antes mesmo, junto com o teu pedido do visto, especificando tudo ali, ó. Esse dinheiro, a origem dele é esse. O dinheiro que tem na conta aqui, ele veio desta conta, mas na verdade desta conta veio da origem desse dinheiro. Isso principalmente serve para aqueles montantes maiores que são solicitados, por exemplo, o visto de acompanhamento familiar. E o visto de acompanhamento familiar, que eu tenho que ter os 12 meses, no mínimo 12, nós sempre colocamos 13 para de depósito, né, do valor daquele um ano, daquele primeiro ano. Então eu sempre coloco 13 meses, porque a lei diz não inferior a 12. Então a gente não manda o 12, a gente manda o 13 para não ter problema. Ah, então eu tenho aplicação, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho ingresso de dinheiro, então eu junto tudo numa conta e mando. Não, não é assim, não é simplesmente assim. Eu preciso fazer uma análise desses valores, construir uma tabela, mostrar para eles como que funciona. E eu tenho certeza que se tu faz isso, o negócio fica muito mais tranquilo, tá? É, eu preciso do retorno de vocês. Eu preciso saber quais são as dúvidas que vocês têm. Então, esqueci de falar, mas é claro que tu já deve ter deixado teu like, mas o que eu quero é a tua inscrição para tu não perder nenhum outro conteúdo e principalmente o teu comentário. Então, tu faz a tua inscrição aqui, e o teu comentário aqui, me falando da tua experiência. Se eu te ajudo de alguma forma nesses conteúdos, o que que eu posso explorar mais sobre esse tema para que eu possa trazer para vocês aqui. E, obviamente, estou à disposição de vocês sempre. Aqui embaixo na descrição desse vídeo vocês têm acesso a todos os meus contatos. Meu Instagram, que todos os dias eu abro caixas de perguntas para explorar mais esses tópicos de informações sobre o direito migratório. Tem os meus contatos também do escritório, meu e-mail e tudo mais, para vocês entrarem em contato e esclarecer as dúvidas de vocês. Tá bem? Conto com vocês então, com o compartilhamento dessas informações, com o teu comentário principalmente, e me despeço de vocês aqui. Esse era o recado de hoje. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e nos encontramos ou aqui no próximo vídeo ou aqui em Portugal para tomar aquele café e dar aquela passeada, comer aquele pastel de nata. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.